certo como eu te falei, podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falei, podes me ouvir.
Boa tarde a todos. Com alegria os recebemos nesse dia especial de confirmação aqui na Igreja Evangélica Luterana Cristo de Lajeado. Inicialmente eu faço a recepção a vocês e dou os avisos, em seguida o pastor junto com os confirmandos entram. Eu quero começar este nosso encontro lendo um versículo do Salmo 122, que vai ser motivo também de leitura hoje durante o culto, que diz assim: (122, versículo 1). Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa de Deus, o Senhor. E nós aqui estamos alegres hoje, não só porque estamos na casa de Deus, mas porque vamos festejar com os nossos queridos o dia da confirmação deles. Passo aos avisos, então. Cultos todos os sábados e todos os domingos. Sábado às 18 horas, no culto de sábado sempre com transmissão pelo Facebook e depois disponibilizado nas nossas plataformas. Temos à disposição já para o próximo ano o devocionário 5 Minutos com Jesus e também o devocionário Castelo Forte. Quem assim o desejar é só procurar pela nossa agente de literatura, que normalmente está à porta da igreja, e já pode adquirir para o ano que vem o seu devocionário. Em relação às atividades da congregação nesta semana, terça-feira, dia 2, estudo bíblico no bairro São Cristóvão 2, às 19h30. Quarta-feira, dia 3, às 19 horas, estudo bíblico em Olarias. Quinta-feira, dia 4, às 19h30, estudo bíblico no bairro Universitário. Sexta-feira, dia 5, às 19h30, a já tradicional reunião de final de ano dos leigos com as esposas. Então, leigos, venham, participem e tragam suas esposas, suas companheiras para este encontro, que é sempre muito bacana. No próximo sábado, dia 6, das 9h30 às 11h30, instrução de confirmandos do primeiro ano. E após o culto de sábado que vem, teremos juventude. E ainda no domingo, às 14h30, culto em Moinho d'Água. E agora, eu solicito a todos que se levantem, porque nós vamos, então, pedir que o motivo se cante, entoe uma música, enquanto isso os confirmandos, junto com o pastor, entrarão. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem, dissipa as nuvens frias, a tristeza, a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho, luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso esplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus, o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial.
Queremos, da forma como estamos, iniciar esse culto invocando a presença do único Deus verdadeiro, do Deus triuno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Nós sabemos que Deus criou o mundo perfeito, mas os primeiros seres humanos trouxeram o desequilíbrio por intermédio do pecado. A partir do pecado, passamos a viver os mais diversos tipos de tribulações, desgraças, sofrimentos, doenças, por fim a morte terrena e eterna. Mas que bom que Deus, no seu amor, não desistiu de nós, mas prometeu, e no tempo certo Jesus veio. E Jesus por nós venceu o pecado, a morte e o diabo, e trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna. Nós, apesar de filhos de Deus em Jesus, infelizmente, não deixamos de pecar. Ou pecamos em pensamentos, palavras e atitudes continuamente. Portanto, somos dependentes da graça e do amor de Deus em Jesus. E reconhecendo esta realidade, queremos juntos orarmos conforme segue na projeção, pedindo o perdão do nosso Deus. Senhor, nada trago de bom, a não ser um coração arrependido. Eu sei que nada mereço, senão o castigo nesta vida e também por toda a eternidade. Mas sei que Tu me amas e que em Cristo, que por mim morreu na cruz, queres perdoar todos os meus pecados. Concede que, com a ajuda do Espírito Santo, eu possa viver cada vez melhor a nova vida que Tu esperas. Em nome de Jesus. Amém. Meus estimados irmãos e irmãs no Senhor Jesus, mediante esta confissão, na presença de Deus, eu pergunto a vocês: vocês reconhecem sinceramente que são pecadores? Que precisam da ajuda de Deus? Que creem que Cristo é o seu único e perfeito Salvador? Querem também diariamente lutar contra o pecado para viver uma vida justa e piedosa sob o poder do Espírito Santo? Se é assim, então o afirmem dizendo sim com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. Em virtude da graça de Deus em Cristo e da confissão que acabam de fazer, como ministro de Cristo, anuncio-vos a paz e o perdão de todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito para o culto de hoje, que hoje está projetado, seguimos conforme a divisão oficiante e congregação. Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa de Deus, o Senhor. E agora aqui estamos, dentro de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade construída de novo, onde o povo se reúne. Para cá sobem as tribos de Israel, para dar graças ao Senhor, como Ele ordenou. Aqui estão os tribunais de justiça, onde o rei julga o seu povo. Orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam. Que haja paz na cidade protegida por muralhas. Que haja segurança nos seus palácios. Eu amo os meus patrícios e amigos, e por isso digo a Jerusalém, que a paz esteja com você. Eu amo o templo do Senhor, o nosso Deus. E por isso oro pela prosperidade de Jerusalém. Amém. Podem se assentar, cantemos o hino que segue na projeção.
fortaleza, Deus sempre é socorro bem presente nas tribulações. E mesmo se os montes vieram a estremecer, em Jesus eu quero sempre, sempre ver. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Vida eterna e salvação jorrará. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Aqueles que podem, se coloquem em pé, pois queremos falar com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai, é maravilhoso estar aqui em Tua casa, diante do Teu altar, motivado pelo Teu amor e graça, para Te rendermos louvor, gratidão, serviço por tudo aquilo que Tu és, especialmente por Jesus, Teu Filho amado. Te louvamos porque vens a nós com a Tua palavra também neste momento, para nos orientar e fortalecer. Age em nós pelo Teu Santo Espírito, que possamos de fato ser ainda mais firmados em Cristo Jesus, Teu Filho amado, e que possamos, motivados no Teu amor e graça, crescer em ação de graças, diante de Ti, diante do nosso próximo. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. Esta é a mensagem a respeito de Judá e de Jerusalém, que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós. No futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos e ficará acima de todos os montes. Os povos de todas as nações irão correndo para lá e dirão assim: vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém,
Do monte Sião ele fala com o seu povo. Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para batalhas. Venham, descendentes de Jacó, vamos caminhar na luz que o Senhor nos dá. A leitura da epístola encontramos no livro de Romanos, capítulo 13, do versículo 8 até o versículo 14. Que assim leio: amar uns aos outros. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Até aqui a leitura. Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Aqueles que podem se colocam em pé neste momento, para assim, com reverência, ouvirmos o Santo Evangelho, que encontramos registrado em Mateus capítulo 24, do versículo 36 até o 44, que leio neste momento. Mateus 24, do versículo 36 ao 44. O dia e a hora. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia
e nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje. Queremos, neste momento, em preparação à mensagem, cantarmos o hino que segue, Como Eu Amo o Teu Templo. Todos podem se assentar. Que Deus, Espírito Santo, possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós que aqui está, para que possamos crescer na fé em Jesus Cristo. Que possamos seguir assim vivendo em Cristo e também crescendo em ação de graças, conforme a nova temática da Igreja Evangélica Luterana do Brasil para este novo ano da Igreja, que inicia nesse final de semana, então com o Advento. Em nome de Jesus, amém. Então todos podem se assentar, então neste momento.
Queridos confirmandos, que aqui estão, diante do altar do Senhor, nesse dia especial. Queridos pais desses confirmandos, demais familiares e amigos aqui presentes. É um desafio, neste momento, também dirigir a mensagem, neste culto, também para vocês, nesse dia especial. Porque na minha mente, também vêm os colegas e vocês, que uma semana atrás, no sábado, os 14 colegas e vocês que já confirmaram a fé em Jesus. Talvez alguns até acompanharam esse momento especial. Mas eu preciso dizer algumas coisas também aqui hoje para vocês que eu disse na semana passada. Esse dia é especial, muito especial. Mas por que esse dia, esse momento é especial? Ele vai ficar marcado na memória de vocês, na vida de vocês para sempre. Isso é uma razão, sim. Mas quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos que aqui estamos porque Deus também, no seu amor e graça, um dia decidiu criar o universo pelo poder da palavra. E colocou nós, seres humanos, aqui para vivermos. Mas também é preciso dizer que se Deus não quisesse, vocês jovens confirmandos não existiriam. O que isso quer dizer? Que Deus escolheu vocês para nascerem, para existirem. E quando foi que Deus decidiu isso? Antes já de criar o universo pelo poder da sua palavra. Surpreendentemente. Talvez, na cabeça de alguns pais até, a concepção de vocês foi um acidente. Talvez alguém diga, credo, pastor. É. Mas não diante de Deus. Independente das circunstâncias. Uma outra coisa importante para dizer é que antes da fundação do mundo, também Deus já tinha decidido que vocês seriam dele na união com Cristo Jesus. Na união com Jesus, vocês seriam dele para sempre. E hoje vocês estão aqui para confirmar a fé. Sim, a fé que vocês receberam por ocasião do batismo. Quando vocês foram batizados, jovens confirmandos, Deus marcou vocês no sangue de Jesus, numa aliança eterna com Ele. Em Jesus, Ele decidiu, vocês serão filhos dEle para sempre. Um dia estarão com Ele lá no céu, e aqui na vida Ele vai estar com vocês em todos os dias, em todos os momentos. Puxa, talvez isso seja grandioso demais para a nossa mente, ou para a mente, pelo menos, da grande maioria. Absurdo, talvez, para a maior parte da população do mundo. Mas essa é a verdade. Deus, no amor e graça, decidiu criar o universo. Escolheu cada um de nós para nascer. E decidiu que na união com Cristo seríamos filhos dele. Jovens confirmandos, depois que vocês foram batizados, e aliás, há um só batismo, uma vez batizado, sempre batizado, não se deve batizar alguém de novo. Nunca. Há um só batismo, diz a Bíblia. Depois desta aliança que vocês têm no batismo, vocês foram edificados na palavra. E por isso hoje estão aqui para confirmar a fé que receberam por ocasião do batismo. Então por isso o dia é muito especial. É um dia maravilhoso, grandioso.
vocês vão confirmar a fé que receberam por ocasião do batismo. Perguntas que os pais de vocês e padrinhos um dia responderam, hoje vocês vão responder por vocês. Diante dos pais de vocês, diante de padrinhos, diante de familiares, diante de amigos. E eu tenho certeza que muitos aqui vibram no coração em ver os seus queridos e amados aqui vivendo esse dia especial. Que ficará marcado na memória, no coração de vocês para sempre. E é o que Deus quer que de fato aconteça. Por isso, nós louvamos a Deus aqui nesse dia. Louvar e agradecer a Deus. Nossa, gente, quantos motivos a gente tem, né? Quantos motivos nós temos para isso? Olhando para a Escritura, Deus nos faz refletir sobre esses motivos. No Salmo 103, Deus diz: Ele perdoa todos os nossos pecados. É o motivo maior, sempre da nossa gratidão. Quinta-feira foi dia de ação de graças. Feriado muito importante, especial em muitos países do mundo. Por quê? O povo olha para trás no ano que viveu, e aí chega no final do ano, agradece a Deus por todos os motivos que tem, por todas as bênçãos recebidas. Final do ano? Sim, final do ano da igreja. Amanhã é ano novo da igreja. Amanhã vocês podem dizer, feliz ano novo para você. Outro vai olhar assim, feliz ano novo, não é 1º de janeiro? Sim, o ano novo civil sim, mas o ano novo eclesiástico começa com o Advento. Por isso a primeira vela da coroa de Advento está acesa. Aí ligamos as luzes, colocamos os enfeites de Natal e dizemos ao mundo, Jesus é a luz do mundo. Então o maior motivo que nós sempre temos para agradecer a Deus é o perdão dos pecados. Porque no perdão temos uma aliança eterna com Deus. Somos filhos de Deus. Temos o céu um dia e a presença de Deus. No Salmo 103, Deus diz, Ele cura as nossas doenças pelo tempo que Ele quiser. De quantas doenças Ele já nos curou? Se Ele não quiser nos curar, Ele dá força para carregar a cruz. E se Ele quiser nos levar, Ele vai nos levar para o céu. Ele salva nós da morte. Nos salvou muitas vezes da morte. Já nos salvou da morte eterna, mas da morte física também. Pelo tempo que Ele quiser, Ele vai nos salvar aqui. Algumas vezes nós sabemos quando dá um frio na barriga e passamos perto por isso. Agora, também é importante destacar o seguinte, que Deus nos abençoa com amor e bondade e enche a vida com muitas coisas boas. E enche a vida com muitas coisas boas. Motivos de gratidão a Deus. A Congregação Evangélica Luterana Cristo celebra também nesse final de semana 73 anos de fundação oficial. A data certa é 16 de novembro de 1952. No entanto, o trabalho da Congregação Cristo, ou seja, o início já dela, com ponto de culto, foi 10 anos antes. Então são 83 anos do início do trabalho da Congregação Cristo, e agora nós celebrando, então, oficialmente 73 anos. Isso é motivo de gratidão ao nosso Deus. Quanto temos, então, para agradecer a Deus? Quantos motivos nós temos? A vida, o tempo, os dons, os bens, aquilo que Jesus fez para a nossa salvação, a obra do Espírito Santo em nós, continuada na palavra, nos sacramentos, a igreja de Deus, as certezas, as palavras e promessas do nosso Deus, motivos de gratidão a Deus. Quantos motivos vocês têm para render graças ao nosso Deus? Sim, render graças ao nosso Deus
pelo seu amor por nós. Um amor pleno, perfeito, completo, incomparável. Queridos confirmandos, não esqueçam que Deus ama muito vocês. E Jesus é a prova maior desse amor por vocês. Não esqueçam disso. É a prova maior do amor de Deus por vocês. Queridos confirmandos, convido vocês para virem aqui na frente agora. Podem vir. Podem vir aqui, formam um semicírculo aqui e olhem lá para a congregação. Vem aqui na frente, aqui do meu lado, aqui em cima. Passem pelo lado aí, isso, venham aqui, agora formem um semicírculo aqui. E olhem para a congregação aí. Isso, fiquem todos do lado aí, tem alguém escondido aqui, vem mais para cá. Isso, não fica ninguém escondido, um do lado do outro. Pode ir um pouquinho mais para a ponta lá, isso. Carlos, vem um pouquinho mais assim, Carlos. Vem um pouco mais para frente, vem para cá. Isso, mais para frente. Isso, vocês dois, podem vir, isso. Queridos confirmandos, Deus ama muito vocês. E o amor dele é pleno, perfeito, incomparável. E Jesus é a prova maior do amor de Deus. E vocês são também um motivo especial de nós agradecermos a Deus. Porque vocês são presentes especiais de Deus. Presentes especiais de Deus para a família. Primeiro, pai e a mãe de vocês. Depois, um presente especial para toda a família de vocês, os amigos de vocês. Vocês são um presente especial para a igreja. Vocês são um presente especial para o mundo. Nunca esqueçam disso. Que turma bonita, né, gente? Mais uma turma bonita. E vocês pais, olhando para eles, como é que se sentem? Olhando para eles aí, vendo eles. Eu convido vocês pais agora para virem aqui e ficarem aí, na frente das cadeiras, aí, onde eles estavam. Pais, podem vir ali. Podem vir ali na frente. Isso, podem vir todos aí na frente. Olhem para os pais de vocês aí, confirmandos. Estão os vendo? Estão vendo eles? Sim. Eu pergunto, vocês amam eles? Amam os pais de vocês? Vocês os amam? Amam? Sim. É difícil falar, né? Dá um nó na garganta. Não é assim? Talvez um aperto no peito. Nunca deixem de falar do amor que vocês sentem por eles. Pelo tempo que vocês puderem fazer isso, façam aqui. Um dia eles não vão estar mais com vocês. Mas aí depois, em Jesus no céu, a gente se encontra de novo, tá? Esperamos que vocês possam estar com eles muito tempo aqui. Mas se ora Deus quiser chamar algum, como já aconteceu com a colega de vocês, que já tem o pai lá no céu, né? A gente se encontra lá de novo. Lembrem disso, então vocês têm que ficar firme com Jesus. Mas vocês, enquanto vocês têm os pais aqui, mostrem um amor por eles. Digam que os amam. E mostrem isso na prática, dia a dia. Tá? Pais, vocês amam os filhos de vocês que estão aqui diante do altar? Amam eles. Senti firmeza, hein? Convicção, hein? Os pais falando com força. Que coisa boa. Então tá certo. Agora eu vou pedir para os filhos de vocês, os jovens aqui, irem até os pais de vocês. Vocês vão ao encontro deles, vão lá neles lá. Pais, aproveitem agora e digam para eles aquilo que vocês querem dizer diante do altar também, que vocês acham que devam dizer para eles. Digam que os amam. Digam o que vocês acham
que eles deveriam ouvir aqui de vocês também diante do altar do Senhor? E pais, digam continuamente, falem continuamente do amor de vocês por eles. Não deixem eles ter dúvidas do amor de vocês por eles. Falem. Digam para eles, sempre. Mas não só falem, mostrem na prática também que vocês os amam. Mostrem para eles continuamente, certo? Façam isso, pais. Podem sempre fazê-lo. É muito importante. Eles não podem ter dúvidas do amor de vocês. De jeito nenhum. Isso tem que estar claro na mente deles, todos os dias. Então pode dar um abraço neles agora. Deixa eles... Agora eles podem ir na cadeira sentar. E vocês também voltam aos lugares de vocês. Estimada congregação, ou seja, demais familiares e amigos que olharam esse momento aqui, o que vocês sentiram vendo isso? Nós vimos emoções fortes. Vocês viram sorrisos bonitos? Vocês talvez viram lágrimas? Talvez vocês viram alguns trancando, né, quando queriam dizer algo mais. Porque as emoções, elas acabam mexendo, tocando forte. Isso é fato. Isso é bom também. Isso é cultivar esse amor também, esse cuidado, então, no dia a dia. Prezados confirmandos, queridos confirmandos, vocês têm certeza que os pais de vocês amam vocês? Que eles se importam com vocês? Tem? Vocês têm dúvidas? Se tiverem dúvidas, falem mais com os pais sobre isso. Mas não cultivem essas dúvidas. Não guardem essas dúvidas. Eu tenho certeza que os pais amam muito vocês. É fato que ora podemos demonstrar mais isso e melhor uns para os outros no dia a dia. Isso pode ser com toda a família, o marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais. É preciso falar, mas é preciso também demonstrar em atitudes justamente isso. Mas principalmente agora, queridos confirmandos, eu pergunto, vocês têm dúvidas sobre o amor de Deus por vocês? Será que Deus ama mesmo vocês ou não? Será que Deus vos ama? Deus vos ama? Sim. Se ora tiverem dúvidas, olhem para a cruz e saibam que Jesus é a prova maior que Deus ama vocês. Porque quando Jesus abriu os braços na cruz, Ele abraçou vocês e abraçou o mundo. E agora vivemos o amor, o cuidado de Deus nesta vida e para a eternidade, as suas palavras e promessas. E sabemos que, ora, esse Jesus que nos ama, um dia vai nos buscar, na morte ou no dia derradeiro. Porque esse Jesus, Ele subiu ao céu e disse que um dia vai voltar. Mas quando Ele vai voltar? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas Ele volta para nos buscar na morte ou no dia derradeiro, pondo um ponto final na história, então, da humanidade. Agora, Jesus Cristo, de fato, é a prova maior do amor de Deus para todos nós. A prova maior que Deus ama,
E que Deus quer uma história linda e abençoada aqui para sempre e para todos. Agora, motivados por esse amor e graça, nós queremos sempre produzir frutos de ação de graças que refletem esse amor. Puxa, falamos de tantas bênçãos, tantas coisas bonitas. Agora é importante a gente falar também como a gente pode agradecer a Deus por todas essas bênçãos. O novo tema justamente da igreja é crescendo em ação de graças. Deus quer que a gente siga vivendo em Cristo todos os dias, para que a gente siga vivendo essas palavras e promessas de Deus para a eternidade. Mas Ele quer que a gente também, motivados no seu amor, na sua graça, cresça em ação de graças. Como a gente pode, na prática, então, demonstrar gratidão a Deus por tudo? A primeira forma pela qual nós podemos demonstrar gratidão a Deus por tudo é louvar e adorar a Ele. Continuamente, com humildade, com reverência. A segunda forma que a gente pode demonstrar gratidão a Deus é conforme nós ouvimos no salmo do culto de hoje. Ir na igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus o Senhor. Isso é indispensável para nós. Para agradecer, a gente precisa ir na igreja. Quantas vezes por mês? Uma vez por semana. Como Deus ordenou. Mas Deus mandou isso? Sim, no terceiro mandamento. Fazer o que na igreja? Dar graças? Por que nós, cristãos luteranos, vamos na igreja? Nós vamos na igreja para agradecer a Deus por todas as bênçãos, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelos muitos motivos que nós temos. A terceira forma de a gente agradecer a Deus por tudo é justamente viver vida de obediência ao nosso Deus. Seguir as suas orientações e conselhos. Não deixem de ouvir as orientações e conselhos, os ensinamentos do nosso Deus. Como filhos da luz, nós vamos caminhar na luz. Ou seja, nós queremos amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos. Vivendo na luz do dia. Não sendo levados pelo diabo, pelo mundo, pela carne. Talvez pelas faras, bebedeiras, imoralidades, indecências, brigas, ciúmes. Mas queremos cultivar as qualidades do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é o que diz o texto também de Romanos, a epístola do culto de hoje. Vida de obediência é a forma de agradecer a Deus. Como é que os filhos agradecem aos pais por tudo? Obedecendo a eles. Seguindo os bons conselhos deles. Isso é importante, é decisivo. Eu não consigo cumprir os mandamentos em vocês, mas Jesus cumpriu por nós. Estamos livres da condenação da lei, porque Jesus já cumpriu os mandamentos. Mas nós queremos seguir as suas orientações e conselhos e usar os mandamentos como de fato são, freio, espelho e norma, que mostram o melhor caminho para viver e ser feliz. Também destaco, queremos agradecer a Deus, justamente, vivendo vida de serviço a Deus, servindo a Ele como? Aonde? Na igreja. Tem tantos desafios na igreja, com os dons que Deus deu para cada um. Servir a Deus na família, ora como marido, como esposa, como pai, como filho, buscando ser o melhor marido para a esposa, a melhor esposa para o marido, o melhor pai, melhor mãe para os filhos, melhor filho para os pais. Assim nós queremos servir a Deus, na família que Deus deu. Mas queremos servir a Deus também na sociedade e no mundo com os dons que Deus nos deu. Cada um tem dons e exerce uma profissão na sociedade e no mundo. Então, sendo o melhor profissional, exercendo o ofício que Deus deu, como se fosse para Deus. Não apenas como uma forma de sustento pessoal e da família, mas trabalhar como se a gente estivesse trabalhando para Deus, como cristãos. Sendo o melhor eletricista, o melhor técnico, o melhor professor, o melhor funcionário, o melhor patrão, trabalhando como que trabalhando para Deus, em gratidão. Então, vida de serviço também no mundo.
Nós queremos agradecer a Deus, enfim, também, fazendo voto de louvor, adoração, indo na igreja, ou seja, de obediência, de serviço e também de dedicação dos bens que Deus nos dá. De tudo que Deus nos dá, nós queremos fazer um voto, uma promessa e dar um percentual para Deus em gratidão. Nós chamamos isso de ofertas. E a igreja pode com isso fazer o quê? Manter as suas necessidades e desafios, fazer missão no local, levar a mensagem ao mundo, e ela pode ainda auxiliar os necessitados. Portanto, queridos irmãos e irmãs, crescer em ação de graças. Que ações de graça? Lembremos, a gente agradece a Deus por tudo, não só com palavras, mas isso se reflete em ações. E como são essas ações orientadas e esperadas por Deus? De acordo com a Escritura, primeiro, louvar e adorar a Ele. Jovens, louvem e adorem a Deus sempre. Segundo, vão à igreja, gente, uma vez por semana. Vocês precisam continuar indo na igreja. É uma vez por semana. Pais, ajudem eles. Vocês também precisam, para dar graças. Mas Deus mais abençoa e cuida de vocês na igreja, fortalece, faz tudo, os edifica pelo Espírito Santo. Terceiro, buscar viver vida de obediência, seguir os mandamentos de Deus, as orientações de Deus, os conselhos de Deus para o bem-estar pessoal, familiar e da sociedade. Quarto, servir a Deus em gratidão, na igreja, na família e no mundo. Seja você um servo de Deus motivado no amor e na graça. Quinto, faça voto sim. Congregação Cristo incentiva o cartão promessa. E depois, mês a mês, cumpra a tua promessa de gratidão. Eu não fiz ou não estou fazendo. Deus, me perdoe e me ajude a crescer também nos frutos de louvor, adoração. Que eu possa melhorar também, te louvando e adorando na igreja, vivendo mais a vida cristã santificada. Que eu possa participar assiduamente dos cultos da Santa Ceia e colaborar nas atividades da congregação. Que eu cresça como um instrumento e um servo de Deus, demonstrando o amor e cuidado também, o reconhecimento do amor e do cuidado do nosso Deus. Isso vai ser muito importante e decisivo na vida de cada um de nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje o dia, eu disse, é muito especial. Entre meio a todos os motivos, hoje o motivo especial são os nossos jovens aqui. Eu peço para vocês se colocarem em pé agora. Os jovens, agora vocês se viram para a congregação, jovens. Olhem para eles, olhem aí para se virem para a congregação. Olhem para eles. Que pacotes maravilhosos são eles, não são? Que presentes maravilhosos de Deus são eles. Eles são uma bênção, gente. Uma bênção. Em primeiro para vocês pais, tá? Vocês têm razão de olhar para eles e se encherem de alegria, satisfação, emoção e orgulho. Que bênção, gente. Eles são. Estimada Congregação Cristo, que celebra esse ano 73 anos oficiais, esses jovens são uma bênção que Deus deu para a Congregação Cristo. É desafio de vocês pais cuidarem deles, fazerem o melhor por eles, principalmente para que eles permaneçam na fé nesse único Deus maravilhoso que nós cremos e adoramos, que eles jamais quebrem aliança com Deus em Cristo. É um desafio vocês serem instrumentos para eles ficarem na fé, gente. Para eles não perderem o céu na hora da morte, um dia estarem lá no céu, né? Vocês, né, junto com eles, com os vossos queridos que talvez já estejam lá, e a gente se encontrar e viver para sempre longe dos sofrimentos e da dor. É um desafio para a congregação também abraçar eles, cuidar deles, lutar por eles. E vocês podem saber que também o pastor vai estar aí querendo lutar por eles. Assim como foi antes, vai continuar sendo agora.
Para quê? Para que eles tenham histórias lindas e abençoadas. Para que as histórias deles sejam lindas e abençoadas aqui e também para sempre, lá no céu. Um desafio maravilhoso. Servir como instrumento do amor e da graça de Deus. Pais, familiares, amigos, sejam instrumentos do amor e do cuidado de Deus. Enfim, que todos nós sejamos de uns para com os outros esses instrumentos de Deus. Agora saibamos que é Deus que mais os ama do que todos nós. E por isso eles estão aqui. Por isso esse dia é mais do que especial. Queridos homens confirmando, sigam com Jesus e sigam bem. E que possam continuar vivendo em Cristo todos os dias e crescendo em ação de graças, aonde vocês estiverem. Então, diante de Deus e diante do próximo, que possam crescer nos frutos de gratidão. Que Deus não permita que o diabo, o mundo e a carne os leve e os destrua, porque o diabo, o mundo e a carne quer destruir os nossos jovens, quer destruir as nossas famílias, quer nos levar todos para o inferno. Que Deus guarde todos em Cristo, para vivermos aqui com Ele e depois com Ele para a eternidade lá no céu. Por Jesus. Amém. Nos coloquemos todos em pé. Podem voltar para cá, queridos confirmandos. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Agora todos podem se assentar, é o momento então do recolhimento então das ofertas. Durante esse momento é cantado o próximo hino. Hoje o recolhimento acontece junto aos bancos então. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças Ele dá. Queremos falar com Deus em oração. Ó Senhor, cantamos-te louvores, pois tem feito coisas maravilhosas sobre nós, nossas famílias e igreja.
especialmente sobre a congregação Cristo nesses 73 anos de história. E agora te pedimos por todos os cristãos, para que possam animar e ajudar uns aos outros, como tem feito até agora. Teus juízos no passado foram retos e justos, por isso no juízo final farás todas as coisas de forma correta. Os maus que nos causaram muita preocupação terão a justa recompensa. Tem havido muita injustiça na terra, por isso é confortador sabermos que irás julgar com imparcialidade. Para aqueles que temem o teu nome, o sol da tua justiça irá brilhar, trazendo restauração plena em suas asas. Confessamos que nem sempre vivemos como se o tempo fosse importante. Desperdiçamos uma boa parte de nossa vida em coisas fúteis e inúteis. Perdoa-nos, ó Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos trabalhadores mais produtivos da tua vinha. Quando o mundo nos condenar em virtude de nossa fé, ajuda-nos a dar testemunho da verdade. Quando o mundo nos perseguir por crermos em teu Filho Jesus Cristo, ajuda-nos a não desanimar. Dá-nos a coragem e as palavras de que necessitamos para refutar nossos inimigos. Ajuda-nos para não sermos induzidos ao erro por falsos mestres. Ajuda-nos a não ignorarmos os teus avisos pela chegada do dia final. Ao desfrutarmos as tuas muitas bênçãos, concede que elas não nos levem ao descuido e à irresponsabilidade. Que o teu reino se estabeleça entre nós ao desfrutarmos da companhia de nossos irmãos aqui na terra. Fortalece-nos e guarda-nos do mal. Guarda-nos em teu amor e na fidelidade a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que os solitários possam experimentar a tua presença, os angustiados, o teu conforto, os doentes, a tua cura, se assim for a tua vontade, e os desanimados, a tua coragem. De forma especial, ó Deus, te pedimos também por esses 13 jovens que aqui hoje estarão confirmando a fé que receberam por ocasião do batismo. Te pedimos os guardes do diabo, do mundo e da carne. Não permitas que eles sejam destruídos aqui pela eternidade. Usa-nos também como família, e usa-nos também como tua congregação, família da fé, para lutarmos e refletirmos o teu amor e graça também a esses jovens. Enfim, Senhor, instrumentos do teu amor e da tua graça diante deles é o nosso desafio. E que motivados por tudo aquilo que tu és, tudo aquilo que tu fizeste, ó Deus, que possamos crescer em ações de graça, ou seja, que possamos refletir realmente o reconhecimento de quem tu és, as tuas bênçãos, o teu amor e cuidado, que possamos cada vez mais te louvarmos, te adorarmos, que possamos sempre virmos à tua casa diante do teu altar, para te darmos graças na reunião com os irmãos como fazemos aqui. Que possamos também viver vida de obediência, seguindo as tuas orientações e conselhos, sendo luz tuas a brilhar aqui neste mundo. Que possamos crescer também justamente no serviço a ti, na igreja, na família e no mundo. Que possamos também sempre não termos medo e sim fazermos voto também de oferta a ti. E que daquilo que tu nos desse possamos também te honrar e te adorar, para a edificação de teu reino, para também o socorro aos necessitados. Enfim, Senhor, que as ações de graça possam ser abundantes também na nossa vida. Olha para todos os idosos, olha para todos aqueles que sofrem e sentem pesar pela partida dos seus queridos. Olha para todos nós que aqui também vivemos situações especiais. Enfim, não desampares o teu povo no mundo. Em nome de Jesus nós oramos. Enfim, Senhor, abençoa o nosso país com paz. Ajuda-nos a viver em harmonia com a tua vontade. Ajuda a tua igreja a executar sua missão fundamental e assegura-nos a tua presença. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Convido, então, nesse momento, os confirmandos para que se aproximem, então, agora, aqui, diante, então, do altar. Isso. Pode subir aqui. Isso. Isso ali embaixo, no penúltimo. Isso.
Ok. Primeiramente, me dirijo então à congregação aqui reunida. A confirmação, então, é uma cerimônia festiva celebrada pela igreja, na qual o jovem lembra o seu batismo, reafirma sua fé no Salvador Jesus e compromete-se a renunciar ao diabo, servir a Deus e a permanecer fiel, então, à igreja. A confirmação é precedida por um período de instrução bíblica, no qual se estudam as verdades básicas da fé cristã, muito importantes para uma vivência responsável do discipulado cristão. A congregação, nesse momento, então, pode se assentar. Agora eu me dirijo a vocês confirmandos. Através do santo batismo, vocês foram recebidos por nosso Senhor Jesus Cristo na santa família de Deus, como membros do corpo de Cristo. Depois foram instruídos na palavra de Deus e aprenderam as doutrinas básicas da fé cristã. E agora estão diante de Deus e desta congregação para confessar publicamente a fé no Deus verdadeiro e assumir o propósito de continuar dedicando suas vidas ao Senhor da igreja. Então, neste momento, eu pergunto a vocês, jovens confirmandos: vocês creem no único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo? Sim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queridos confirmandos, vocês renunciam ao diabo e todas as suas obras? Aceitam a Escritura Sagrada como palavra inspirada de Deus? Aceitam o que aprenderam no Catecismo Menor como doutrina correta tirada da palavra de Deus? Neste momento, então, vocês farão, então, a promessa em conjunto, mas ao mesmo tempo individual, voltando-se então para a congregação. Agora vocês vão então ao pé do altar, podem pegar a folha e em conjunto, neste momento, voltando agora, então aí na parte de baixo, formando o semicírculo, ok? Pode ser aí mesmo. Nesse momento, então, eles fazem a promessa individual e em conjunto também, né? Ou seja, é por eles mesmos, mas eles o farão em conjunto. Então, essa promessa de fidelidade, então, a Deus. Quero ser membro da Igreja Evangélica Luterana, permanecer firme na confissão dessa igreja, preferindo sofrer tudo, inclusive a morte, antes de deixá-la. Quero viver toda a vida somente de acordo com a palavra de Deus, fazer uso abundante dos meios da graça, agir dignamente segundo o Evangelho de Jesus e permanecer fiel ao Deus triuno em fé, palavras e obras até a morte. Muito bem. Agora, neste momento, vocês viram então para mim. Diante da confissão que vocês acabam de proferir, agora posso convidá-los a participarem da ceia do Senhor e de todas as bênçãos que Deus confere à sua igreja. E exorto-os a permanecerem firmes naquilo que aprenderam, dando testemunho da verdade para os que não creem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse instante, então, cada um de vocês, conforme então combinado, receberá então a bênção, com o versículo também que vocês escolheram para a confirmação de vocês,
conforme então combinado de 2 em 2. Então os 2 primeiros podem vir até diante do altar e os demais podem retornar então aos seus lugares. Carlos Eduardo Capalonga Dias. O versículo que você escolheu, eu convido neste momento os seus familiares para se colocarem em pé. Toda a família, então, aqui do Carlos se coloca em pé neste momento. E assim, depois, no momento da bênção de cada um dos demais, os seus familiares e amigos presentes que vieram em virtude desse momento também se colocam em pé junto. Então, com os pais. Carlos Eduardo, então, Capalonga Dias. O versículo é Gálatas 3, 26 a 27. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Que em sua bondade e graça, o Deus eterno e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus e tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Agora os familiares, então amigos do Daniel, dos Santos, Hermel, se colocam então em pé. O versículo que é lema então para a vida dele, Salmo 111, versículo 10, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Que em sua bondade e graça, o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça em graça, na graça e no conhecimento de Deus. Tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Parabéns, Carlos. Parabéns, Daniel. Segue com Jesus, segue bem. Os familiares, então, do Jonathan, Mateus Gross e amigos aqui presentes. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Esther Borchardt dos Santos. Provérbios 3, 5 a 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então, que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Só daí tu espera, colega, daí, tá? Parabéns, Jonathan. Parabéns, Esther. Sigam com Jesus e sigam bem.
Os familiares, então, da Gabriela. Então, se colocam em pé. Amigos aí presentes. Gabriela Vitória Nair. Ela escolheu o Salmo 119 e 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, e tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Isabela dos Santos Deves também escolheu o Salmo 119 e 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai fortaleça-a na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Parabéns, Gabriela. Parabéns, Isabela. Sigam com Jesus e sigam bem. Então agora, as irmãs, Júlia Carolina Goulart Weitzman. Salmo 18:2, o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo, Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai fortaleça-a na fé para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Luísa Goulart Weitzman. Salmo 62:1. Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Agora está certo. Parabéns. Parabéns. Sigam com Jesus e sigam bem. Júlia Yasmin Saiter, Filipenses 2:1. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai fortaleça-a na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Cauã Gabriel Ledur, 1 Pedro 5:7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai
O fortaleça na fé para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Parabéns, Júlia. Parabéns, Cauã. Sigam com Jesus e sigam bem. Então, os familiares da Larissa Schmeier, amigos aqui presentes. Larissa Schmeier, Filipenses 4:13. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Que em sua bondade e graça, o eterno Deus e Pai, fortaleça-a na fé para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus e tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Mateus Groders Miller, Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus e tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Parabéns, Larissa. Parabéns, Mateus. Sigam com Jesus e sigam bem. Tá bom assim. Valentina Bonweiler. 1 João 4:8. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus e tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Parabéns, Valentina. Siga com Jesus, siga bem. Nos coloquemos todos em pé, queremos falar com Deus, então em oração, então neste momento. Pai Celeste, nós te agradecemos porque no batismo tu chamaste esses teus filhos à fé, eles deste o perdão dos pecados e a nova vida em Cristo. Fortalece-os sempre pelo poder do teu Espírito Santo para assumirem com alegria a promessa que fizeram. Aumenta neles diariamente o desejo de te conhecerem e compreenderem a tua vontade. Que sempre possam te louvar e amar e te servir como servos fiéis. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos desse, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Hoje a Santa Ceia será distribuída apenas para os jovens recém-confirmados. Então convido eles para subirem aqui no penúltimo degrau estreito aí. Ali. Isso. Pode vir um pouco mais para cá, sim? Isso, ok. Lembrando, antes da Santa Ceia, a pessoa, para poder participar na Santa Ceia, ela primeiro precisa saber o que é a Santa Ceia. Segundo, ela também precisa saber se autoexaminar. Então, o que é a Santa Ceia em primeiro lugar? Em primeiro lugar, ela é o corpo e o sangue de Jesus, mediante a palavra. Mediante a palavra, Jesus se faz presente com o corpo e o sangue dele, na Santa Ceia. E vem trazer para nós a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças que precisamos. Ou seja, de agora em diante, dentro dessas novas fases da vida e desafios que vocês têm, Deus usa mais uma forma para vos guardar e fortalecer na fé e dar o que vocês precisam para seguir em frente lutando. Segundo lugar, a Santa Ceia é para a memória da obra de Cristo. Ou seja, quando vamos à Santa Ceia, lembramos o que Ele fez, o que Ele precisou fazer para trazer as suas bênçãos. Terceiro lugar, a Santa Ceia é para testemunho da fé. Ou seja, nós testemunhamos a nossa fé na igreja, para o mundo, a fé que nós temos. E antes de irmos da Santa Ceia, que perguntas precisamos nos fazer por toda a vida? A primeira pergunta: estou arrependido dos meus pecados? A segunda: quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? A terceira: eu creio que Jesus vem no pão e no vinho, mediante a palavra, com seu corpo e sangue, para trazer essas bênçãos para nós. Sendo sim, Deus os abençoe nesse encontro com Jesus. A congregação pode se assentar durante a distribuição para a ceia para os jovens aqui diante do altar, recém-confirmados. Será cantado o hino que segue na projeção. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de
Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Podem retornar aos lugares. Nos coloquemos todos em pé. Nesse instante, queremos dar graças, então, ao nosso Deus, conforme segue oficiante e congregação. Graças te damos, Senhor e Deus Pai, Porque tão maravilhosamente nos sustentas o corpo e a alma. queremos servir-te com alegria no lar, na igreja e na sociedade, vivendo vida justa e piedosa, honrando e glorificando o teu santo nome. Em palavras, obras e modo de vida, como frutos da fé sincera e verdadeira que nos concedeste. Por Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo é um só Deus eternamente. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Neste momento, eu peço para que os confirmandos peguem o certificado de confirmação e venham até aqui. Então, nesse momento, diante do altar. Podem vir aqui, diante do altar. Isso, um grupo fica nos degraus mais altos, né? E o outro no degrau mais baixo, olhando lá, então, para a fotógrafa, né? Tu está muito escondido lá, Carlos, então tu desce lá, desce um degrau lá, Carlos. Chega mais perto aí, ela pode nos ajudar. Andréia? A congregação pode se assentar um pouquinho? Isso. Obrigado, gente. Isto. Olhem lá para ela. Muito bem, agora vocês desçam até a cadeira, no lugar de vocês. E agora os últimos serão os primeiros, né? Nós ainda tem algo bem especial que nós não podemos esquecer. Aí antes da saída, então, os jovens, vão lá, o nosso vice-presidente dos jovens, né, com a Luíse, aí tem um desafio aí, então, para vocês nesse momento final. Então, boa noite para toda a congregação, em especial para os nossos confirmandos aqui, algumas carinhas conhecidas já, outras nem tanto.
E nós estamos deixando, através aí da Luíse, um convite especial para o próximo passo de vocês após a confirmação, que é a nossa juventude. É um momento especial que nós realizamos periodicamente aos sábados, tá? E é um convite muito especial que nós deixamos para vocês, tá? Que compareçam. A juventude é um lugar especial, é um lugar onde vocês podem fazer novas amizades e manter as amizades que vocês já têm, tá? Então, junto aí tem um convitezinho, tá? No próximo sábado nós vamos estar nos reunindo e estão todos convidados, tá? Tá, isso depois a gente entrega aí, tá? Depois a gente já vai entregar, pessoal. Isso, tá bom? Isso aí. Tá bom, obrigado. Próximo desafio de vocês vai ser no sábado à noite. Qual é o dia? Que dia? 6 de... Muito bem, 6 de dezembro. Tem o culto e depois tem juventude. E vocês são convidados especiais, então, para essa próxima juventude aí. Tá legal, gente? Certo? Isso aí, beleza. Então, agora nós vamos fazer o seguinte... Nós vamos, então, cantar, né, a música na saída, então, dos confirmandos, né? Então, a congregação toda se coloca em pé. Quem canta é o motivo C. E aí, os confirmandos. Então, daí vocês podem deixar o material de vocês aqui na cadeira. Depois vocês voltam, então, para buscar o material de vocês aí, tá? Agora inverte. A Valentina vai ser a primeira agora, tá? Então, Valentina, começou a música, Valentina começa a sair. Depois vocês voltam para buscar o material. Espera um pouquinho. Siga com Jesus e sigam. Então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, na montanha o Mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau.